Deus existe, não existe? Por que tá acontecendo isso comigo? O que você pensou? Pensei sobre Deus, cara. É? Pensei bastante sobre Deus. Porque é difícil demais levar uma porrada dessa, cara. É difícil. E é difícil muito mais ainda pra mim, que acreditava que eu tava fazendo uma construção benéfica pra sociedade, entendeu? Eu sacrifiquei de ganhos pessoais pra incentivar um movimento que eu achava que era benéfico pra sociedade, entendeu? Ainda acho que é. Essa luta contra o cancelamento, não é de hoje que eu tô nessa porra, sabe? Eu tô nisso há 3 anos. O Flow é um testamento à luta contra o cancelamento. Ele foi criado para isso. E numa época que não era tão forte quanto hoje, né? Sim. E ver que o cancelamento venceu, cara, me deu uma desilusão tremenda sobre a vida, cara. É um gosto amargo, né, cara? Que você falou, puta, eu perdi essa pros caras que fizeram uma coisa e... Eu perdi a guerra cultural. É. A guerra cultural me engoliu. Eu não fui forte o suficiente pra avançar rápido o suficiente, criar uma liberdade, uma percepção de liberdade boa o suficiente pra que algo como o que aconteceu comigo não acontecesse. Mas não tinha como você evitar isso, cara. Ia acontecer, é aquilo que eu tô falando, ia acontecer em algum momento com o Flow, cara. E aí tem uma coisa que talvez eu falhei nesse sentido, porque se eu tinha uma luta tão importante como... eu tinha que estar melhor. Eu tinha que estar mais fortalecido. Se fosse uma guerra, você eu foi tinha pro levado campo de tiro batalha sem estar com a armadura ou com colete, alguma coisa, entendeu? É isso. Então, uma tristeza profunda com talvez uma perda de oportunidade minha de ser melhor, né? Porque, porra, dava pra ter sido melhor. Eu podia ter sido menos desleixado, sabe? Podia ter entendido que o jogo era perigoso mesmo, tá ligado? Eu não dei valor à luta, de verdade. Eu me deixei ir pra um lado onde eu perdi o foco. Eu perdi o foco do que era importante. Você acha que seu foco acabou mudando por causa do tamanho que virou Flow ou não? Não sei se foi por causa do tamanho, mas meu foco não é que ele mudou, mas ele ficou menos nítido. Perdeu o foco, exatamente. Aquela coisa ficou nublada, né? Tipo... Por que você tinha que se lembrar por que você começou, né? Se você tivesse na sua cabeça clara sempre por que você tinha começado o Flow... Mas não foi nem isso, não é? Não? Eu lembrava o porquê eu comecei. Não, mas nesses momentos eu tô falando... A verdade é que eu não entendia que a forma com que eu estava me portando na vida, por mais que eu sabia o que eu defendia, me tornava fraco para defendê-lo. Não entendi. Você não tinha noção do seu tamanho, é isso? Do tamanho do Flow? Eu não tinha noção do tamanho da missão, cara. Eu subestimei a missão. Tá. E me permiti ser alguém pior. Tratou uma coisa séria pra você, uma batalha séria, como se fosse uma coisa tipo, a gente vai levando. Exato. Tá. Eu fui desleixado dentro da minha luta. E isso é uma coisa que me dói, cara. Se preparar mais pra esse discurso e pra mudança que você queria fazer. Que é uma mudança. Exato. Exato. É claro que a gente pode sempre falar assim, agora você pensa isso com o olhar de depois que tudo aconteceu. Tudo é mais fácil, né? Mas eu sei que poderia ser melhor, cara. Eu sei que poderia ter conduzido melhor o caminho das coisas. E é triste que eu falhei nesse sentido, né? Pra mim é triste. Né? Por isso que eu também não fiquei muito bravo com Deus, sabe? Porque... O que você falou com ele, assim, cara? Você troca ideia com ele? Troco, mas o meu ele não é pessoal, sabe? Não. O meu Deus é um conjunto de regras que eu tento adivinhar. Como assim, cara? Dele ter um conjunto de regras e você saber se você tá dentro ou não, é isso? O meu Deus é um Deus lógico, eu não sou religioso, entendeu? Então, pra mim, Deus é a direcionamento benevolente do universo. Entendeu? Ele quer o melhor pra todos. Pensa. O universo, ele tem múltiplos caminhos que podem ser seguidos. Tá. Dentro da vida individualmente, você pode virar pra esquerda ou virar pra direita, ou seguir reto. Quanto na própria física. A física não está decidida, entendeu? Tem um negócio do feixe de luz, que você só sabe onde o feixe de luz vai estar depois que você olha. Então, a física é uma parada que ela pode ir para vários caminhos, né? E eu acredito que
dentro desses caminhos existe o bem e o mal. Porque existe o bem e o mal. A gente sente, a gente vê. Né? A gente sabe o que é errado. Pra minimizar isso, né? Fala, não, todo mundo é cinza. Não, tem... E por que a gente percebe isso? Como a gente percebe? Porque tem uma bússola dentro da gente. E como essa bússola funciona se não existe o polo magnético para ela se acoplar? Então, para mim, existe o jogo certo, existe a forma correta de se agir no mundo. E você sente que essa forma correta é Deus dentro de você? Eu acho que é Deus. Por isso que é um conjunto de regras, entendeu? Só que a gente não sabe qual que é. Mas você sente. Mas você sente. Só que você tem que estar bem pra estar sentindo certo. Você tem que ter atenção pra ver se você tá sabendo quais são os sinais que Deus te deu. E dá, né? E dá pra você se manter no caminho certo, Talvez sabe? aquele primeiro tweet que deu aquele rolo foi um puta sinal. Talvez. Né? Talvez. E talvez eu tenha falhado em entender que era um sinal. Talvez era um sinal para eu parar de beber. Não parar em beber, porque eu bebo casualmente e tal, mas parar de ficar bêbado toda hora. Talvez fosse um sinal para prestar mais atenção no que estava acontecendo, que talvez eu não estava entendendo a magnitude do que estava acontecendo. E eu falhei, porra. E eu falhei. Isso me dói. Isso me dói, mas ao mesmo tempo... Te torna humano também. Me torna humano. E me impede de parar de acreditar em Deus. Isso é mais importante. Porque se eu olhasse pro passado e falasse, não, eu fiz tudo certo. E mesmo assim eu tivesse encontrado um desafio desse na minha vida, aí eu poderia falar assim, mano, o que aconteceu? Tá ligado? E isso aí ficaria mais difícil pra mim nessa minha conversa com Deus, entendeu? Mas quando eu olhei pra trás, eu vi que eu errei. Então, por que eu tô reclamando com Deus se eu não fiz o meu melhor? Se você não tava limpo o suficiente pra escutar essa voz sua de dentro, né, cara? Por que eu ponho a culpa nele, então? Não é justo.